como é que é? Você ainda não assistiu White Lines? A nova série da Netflix que é cheia de reviravoltas, mistérios, humor, música eletrônica, busca por justiça, vingança e um corpo de um homem desaparecido por mais de 20 anos que misteriosamente é descoberto mumificado em uma região da Espanha, trazendo à tona um assassinato não resolvido por 2 décadas, além de muitas, eu digo muitas, situações absurdas e extremamente perigosas? Tá legal, talvez eu não tenha te convencido, né? Então deixa eu te falar 10 coisas que você deveria saber sobre White Lines. Para muita gente, esse é o fato mais importante e até mesmo o único necessário para assistir White Lines. E eu não vou discordar, né? Afinal, White Lines é uma criação de Alex Pina, a mesma mente criativa por trás dos queridinhos Vis La Vis e La Casa de Papel. Tá, isso você já sabia, né? Mas eu já vou te avisando para não assistir White Lines esperando algo super parecido com suas criações anteriores, hein? Quer dizer, a maioria de seus personagens principais ainda são criminosos e a trama é cheia de reviravoltas. Porém, o ritmo e o estilo da série são bem diferentes. Alex Pina é produtor, diretor, roteirista e criador de séries de sucesso. Parece que ele tem tudo resolvido, né? Bem, mas tem uma coisa que ele não sabe: falar inglês. O que dificulta bastante quando você está escrevendo justamente na língua que não domina, além de ter que trabalhar com atores ingleses. Diferente de suas produções anteriores, White Lines é uma série bilíngue que mistura constantemente o espanhol e o inglês. Pina admitiu que gravar uma série inteira em língua estrangeira foi um desafio, mas que isso não alterou sua forma de trabalhar. Mas é claro, né? Esse homem pode tudo. Falando em dificuldades com a língua, você sabia que o roteiro inteiro da série foi primeiro escrito em espanhol e depois traduzido para o inglês? E outra coisa, quantos roteiristas você acha que foram necessários para criar tudo isso? 1, 2, 15? Tá, não foram 15, mas teve bastante gente. Alex Pina contou com a ajuda de uma equipe de 4 roteiristas espanhóis para produzir toda a série, o que explica como eles conseguiram lidar com tantos personagens diferentes, né? Haja revisão de texto. Pelo fato da série ser gravada com segmentos e personagens ingleses e espanhóis, os atores também tiveram que se desenrolar e atuar nas 2 línguas, às vezes simultaneamente, em cenas que são fadadas parcialmente em inglês e em espanhol. I'm not telling you that. Why? Darling, ¿no has oído hablar de la ley de protección de datos? Come this set tonight. Mas o mais interessante é que se você assistir dublado, vai perceber que eles também tiveram que atuar em português. Tá, mentira, eles foram dublados por atores brasileiros mesmo. Mas quem sabe Pina não coloca um pouco de português na sua próxima série, né? Lembra que eu te falei sobre aquela trama de assassinato envolvendo um corpo esquecido pelo tempo por 20 anos? Pois é, esse era o corpo de Axel, o irmão desaparecido de Zoe Walker, nossa protagonista. À medida que Zoe investiga a morte de seu irmão, mais e mais peças são colocadas nesse tabuleiro enigmático, estabelecendo uma dupla linha narrativa. A do presente, que acompanha Zoe e outras figuras de caráter duvidoso, e a do passado, que segue os últimos passos dados por Axel antes de desaparecer em algum momento dos anos 90. Agora que estamos falando da Zoe Walker, até imagino que você já tenha pensado, eu conheço essa moça, né? Não, ela não é Sophia Turner, embora elas se pareçam bastante. Essa é Laura Haddock, e talvez você já tenha visto ela em outras produções e nem tenha notado, principalmente em filmes de sucesso como Guardiões da Galáxia e Transformers. Laura Haddock encarna Zoe Walker maravilhosamente, uma personagem complexa e que passou por uma adolescência problemática e cheia de abuso de drogas. Laura diz utilizar perfumes diferentes e até criar playlists únicas para cada personagem que interpreta. E é claro que a playlist de Zoe Walker contou com muitos sucessos da música eletrônica dos anos 90. Lembra quando eu falei sobre drogas lá no começo? Então, esse é um dos temas principais de White Lines. Inclusive está estampado no nome da série, né? Afinal, as tais linhas brancas é uma gíria em inglês para cocaína. E a série não fala só do uso de drogas não, mas também de todo o comércio envolvendo clubes e festas de alto padrão. E quando o assunto é tráfico de cocaína, pouca gente tem mais propriedade para falar do que o narcotraficante Pablo Escobar.
Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Alex Pina sabe disso, por isso ele afirmou que uma das suas maiores inspirações para a criação de White Lines foi a série Narcos, também da Netflix. Saudades, Wagner Moura. Ei, você também não assistiu Narcos? Vou te contar, hein? Tá bom, mas isso fica para outro vídeo, vai. Olha essas imagens aí. Esse lugar é lindo e paradisíaco. Daí você pensa, mas pera, isso tudo é verdade ou é só um fundo verde? Tá querendo me enganar, hein, série? Deixa eu te contar uma coisinha. Isso tudo é 100% real e gravado em locação. Toda a série foi filmada na Espanha, mais especificamente no deserto das Tabernas, nas Ilhas Baleares e em Ibiza. Sim, essas praias de água turquesa enfeitiçante que fazem parte do litoral da ilha de Ibiza. É um plano de fundo perfeito para aquela reunião em videoconferência, né? White Lines é realmente uma série cosmopolita. O vasto elenco da série é composto por uma diversidade de nacionalidades, como atores britânicos, portugueses, argentinos, espanhóis e marroquinos. É quase como se você estivesse num hostel na Espanha. Só que esse hostel tá cheio de traficantes, empresários inescrupulosos, enganadores. Uma viagem memorável, né? Devido ao sucesso estrondoso de La Casa de Papel, os criadores de White Lines acreditam cada vez mais no potencial triunfante de produções entre países. E podemos enxergar essa troca multicultural muito bem em White Lines, com talentos internacionais e uma trama que mistura culturas diferentes dentro de sua narrativa. Mas fala a verdade, né? O bom mesmo desse tipo de produção é que a gente conhece um pouco de vários países de uma vez só. Ai, ai, Ibiza. Um dia, quem sabe. E aí, curtiu? Parece seu tipo de série? Se você já assistiu White Lines, conta pra gente nos comentários o que achou e compartilha as coisas que mais te marcaram. Mas ó, sem spoiler, hein? Pelo menos coloca um aviso aí, né?